Eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções, o de número 10, e hoje é 30 de dezembro de 2019. Eu escolhi esse último programa do ano e esse último vídeo do ano para falar do professor José Roberto do Amaral Lapa, que foi meu orientador na iniciação científica e um saudoso professor na minha época de graduação na Unicamp. É difícil para mim falar sobre o professor. Eu ainda sinto muita saudade da orientação dele. Ainda penso que foi um dos professores mais completos que eu já conheci e uma das pessoas que mais marcou a minha segunda juventude. E eu digo segunda juventude porque eu entrei na graduação com 22 anos. Eu não era alguém recém-saído do colegial. O período em que eu convivi com o professor foi nesse período entre os 22 e os 30 anos, e foi um período em que eu aprendi muito, não só como profissional, mas até como gente, porque eu ainda espero um dia conseguir formular aulas tão maravilhosas quanto as do professor Lapa. Quem sou eu, né? Então, dados gerais. José Roberto do Amaral Lapa nasceu em 1929 e faleceu no ano 2000. Ele nasceu aqui em Campinas, se doutorou pela Faculdade de Ciências e Letras de Marília e foi orientando do Sérgio Buarque de Holanda. A tese de doutoramento dele saiu pela Brasiliana, nesse formato maior. Chama-se A Bahia e a Carreira da Índia e foi defendida em 1966, embora essa edição seja de 68. Na banca, que naquela época se chamava concurso, né, de doutoramento, estavam Sérgio Buarque, Francisco Iglesias, José Vanderlei de Araújo Pinho, Odilon Nogueira de Matos e Olga Pantaleão. Esse é um livro extremamente interessante, é um estudo de Brasil Colônia, mas é um estudo de Brasil Colônia mais voltado para aquela verbe do próprio Sérgio Buarque, aquela coisa mais abrangente, é quase um estudo que mistura economia, que mistura cultura, e é muito sintomático que ele lembra um pouco o Brodel. O professor Lapa era um desses intelectuais extremamente versáteis e completos. Esse livro trata do papel do Porto da Bahia durante o período em que Portugal promoveu esse comércio entre as suas colônias, que tinha como objetivo a Índia e a redistribuição com passagem pela África e passagem pelo Brasil. E o professor se interessou pelo papel do Porto da Bahia nessa carreira que os portugueses faziam ao longo dos continentes e, ao mesmo tempo, o impacto dessa colonização comercial portuguesa no próprio Porto da Bahia. É um livro muito legal que vale a pena ler, vale a pena procurar, inclusive porque essa coleção da Brasiliana você encontra com frequência nos sebos, não é uma coleção rara, ainda dá para encontrar. Outros trabalhos deles são mais difíceis de localizar. Eu tenho aqui vários títulos que eu vou mostrar para vocês, mas eu quero falar depois sobre o professor Lapa como professor muito mais do que como historiador. O professor era uma pessoa eclética. Esse livro aqui é uma coletânea de textos sobre a história política da República, que tem a organização dele e tem toda uma
Introdução sobre Historiografia da República, mas que tem textos do Odilon, da Sueli Robles, do Célio Debes, da Maria Emília Zimmermann, do Jonas Barreto, do Ademir Gebara. Uma coletânea de textos meio que ao estilo do Instituto Histórico e Geográfico e da PUC de Campinas. Mas é muito bom, é um livro que eu recomendo. Inclusive, outra coletânea que eu não tenho e que eu sempre recomendo muito é Modos de Produção e Realidade Brasileira. Alguns desses textos são da virada dos anos 70 para os anos 80, como é o caso desse aqui, Historiografia Brasileira Contemporânea, que é de 81, e em que o professor se debruça sobre algumas das encruzilhadas que a historiografia estava chegando no fim dos anos 70 e como todas aquelas grandes ideias sobre o Brasil estavam indo para rumos diferentes conforme a vertente ideológica dos historiadores. É um livro bom. É claro que de 81 para cá muito se produziu sobre a historiografia brasileira, mas eu considero importante ler as análises que foram feitas ao longo do tempo e como é que os historiadores viam os rumos da historiografia em determinados momentos, em determinados cortes pontuais. Eu tenho também isso aqui, que isso aqui é uma raridade. Essa coleção offset do primeira versão foi feita no IFCH da Unicamp, no IFISH. E esse aqui é O Mercado Urbano de Escravos, Campinas, segunda metade do século XIX. É um texto curto, é produzido... Essa coleção saía em offset para nós alunos e dava a chance de ver como era o processo de escrita dos professores. Era todo um aprendizado. Tem também esse aqui que foi para a Primeiros Passos, né, que é a Economia Cafeeira. E é muito legal, ó. É um livrinho sem grandes pretensões, mas é bem completinho. E o professor costumava contar uma história muito interessante, que ele recebeu essa encomenda, escreveu uma primeira versão e submeteu a um amigo dele que era do Instituto Agronômico aqui de Campinas. E que o amigo dele chamou e falou: olha, seu livro é muito bom, tá muito bonitinho, mas eu acho que você precisa aprender algumas coisas sobre café. Porque é interessante que nós historiadores nós temos a dimensão do café em um sentido de mão de obra, como é que o café se espalha pela região ao longo do tempo, qual é o impacto em relação ao surgimento da ferrovia, como é que ele modifica a geografia regional. Mas sobre como se planta café, a maioria de nós só sabe o que vem em documentários. Então esse amigo do professor sentou com ele e fez uma série de correções no texto, o que fez com que o texto dele ficasse muito mais rico. E ele contava essa história rindo e falava para nós: olha, sempre é bom, sempre se aprende mais alguma coisa. E os outros dois que eu tenho aqui são muito especiais, porque são esse aqui, que esse é um pouco mais raro e caro. A Cidade, os Cantos e os Antros. Ele é da década de 90 e é um dos últimos que o professor escreveu. E é um estudo maravilhoso sobre Campinas. É um mergulho na documentação primária, contando como era a vivência nos chafarizes, como é que os escravizados se dividiam para organizar o trabalho, como é que era a vida do pessoal que era alugado ou dos que viviam do ganho. É um livro muitíssimo bem escrito. O professor tinha uma prosa extremamente poética e eu creio que poucos historiadores hoje escrevem com essa dedicação, com esse apuro, com esse carinho pelo texto e o carinho pelo leitor, querendo que o leitor tenha uma experiência boa, além de instrutiva. Eu considero um dos melhores livros que eu já li sobre Campinas,
porque ele desce a minúcias, ele mostra o cotidiano, ele meio que se move entre uma abordagem marxista e uma abordagem mais abrangente. O professor estava ali na encruzilhada entre o marxismo e o Zanardi. Eu tenho essa impressão. Ele gostava muito de ler os autores mais recentes e toda vez que ele descobria um historiador mais fascinante, ele gostava de fazer experiências com textos, de escrever inspirado pelos novos autores. Então tem aqui um texto maravilhoso. E esse aqui é a sequência, Os Excluídos. Contribuição à História da Pobreza no Brasil, 1850-1930. Esse é póstumo. O professor faleceu quando estava corrigindo as provas desse livro. E é um livro sensacional, porque ele desce a um estudo de como a pobreza é algo endêmico, como você consegue rastrear na expansão urbana, na maneira como as cidades se conformam e se formam e se expandem, como elas se gentrificam, como o capital migra de um ponto para outro da cidade e transforma a cidade, e o capital migra excluindo uma boa parte da população. Esse livro é muito bom e também é um pouco raro. Eu não sei se vocês vão perceber, mas pelo que eu estou vendo aqui no meu registro, a câmera está picotando um pouco. Eu espero que o vídeo não fique totalmente ruim, mas tá calor, eu tô com o ventilador desligado e eu não sei se isso tá tendo alguma interferência na captação aqui no computador. A minha ideia é a seguinte: eu recomendo qualquer livro que o professor Amaral Lapa escreveu ou organizou. O professor era um historiador minucioso, responsável, seríssimo, e sempre se aprende muito com a prosa, com a organização, com a maneira como os livros dele se desenvolvem e acabam capturando a nossa atenção e chamando a atenção para aspectos inusitados da documentação. Mas esse Interlocuções também é para falar que ele foi, e eu já disse isso zilhões de vezes aqui no meu canal, o professor mais maravilhoso que eu já conheci. O Amaral Lapa era um formador. Ele não era simplesmente alguém que chegava e dava uma palestra em forma de aula e depois saía e pedia um trabalho ou dois ao final do semestre e considerava sua labor completa. O professor Amaral Lapa tinha um carinho especial e uma dedicação na formação dos alunos, incentivando a iniciação científica, incentivando a leitura. Uma das coisas mais lindas que ele fazia e que eu tentei muito reproduzir na época em que eu lecionava e que eu faço aqui no canal. O professor sempre chegava na sala de aula com uma pilha de livros. Uma pilha, literalmente. E ele era um senhor baixinho, então ver chegar com aquele montão de livros e a pastinha dele era todo um espetáculo. E ele, ao longo da aula, ele pegava um livro ou outro, falava alguma coisa e passava para que nós dessemos uma olhada, anotássemos a referência e quem se interessasse fosse procurar esse livro depois. Algumas vezes, quando ele confiava muito no aluno, ele até emprestava algum dos livros, mas isso era bem mais raro.
A maior parte deles ficava disponível na biblioteca do Centro de Memória, então a gente podia ir lá, sentar e ler. E também o professor gostava de ver que os alunos frequentassem o Centro de Memória da Unicamp, que os alunos se envolvessem com o arquivo, com a documentação, as fotografias, a biblioteca, as obras raras. Era muito estimulante conviver com esse tipo de orientação, com esse tipo de formação. Porque para o professor Lapa não havia aluno burro, aluno ruim ou aluno difícil. Ele sempre tinha uma palavra de incentivo, ele sempre tinha uma anedota curiosa que capturasse a nossa imaginação e encaminhasse a gente por algum rumo de estudos. Você podia entregar o trabalho mais patético, sabe? Quando a gente é aluno de primeiro e segundo ano e mal sabe fazer um texto acadêmico e acha que sabe, e escreve qualquer absurdo no academiquez canhestro e chega para o professor todo contente. E eu conheci professores que desancavam a gente, que reduziam a gente ao ridículo. E o professor Amaral Lapa jamais. Ele tinha um jeitinho muito interessante de chamar a gente para conversar sobre o trabalho e falar: olha, gostei do seu trabalho, gostei, você tem ideias boas. O que você acha de ler esse autor aqui? O que você acha de ver isso aqui? E ele dava umas sugestões de bibliografia. Se a gente tivesse desconfiômetro, se a gente tivesse a maturidade suficiente, pegava aquelas referências, lia com cuidado e percebia onde estava o problema no nosso texto. E isso é uma coisa que é incrível, porque muitos professores preferem corrigir, induzindo o aluno, podando, transformando o aluno em uma imagem de si. O professor sempre procurava que a gente encontrasse o próprio caminho. O próprio caminho. Ele sentava, conversava quando ele tinha tempo. Qualquer caminhada entre o IFISH e o Centro de Memória, ou entre o Centro de Memória e a Faculdade de Educação, era ocasião para conversas. E ao perceber que tipo de aluno cada um de nós era, ele recomendava textos, autores, trabalhos. Ele incentivava alguma coisa que percebia que estava lá e que muitos de nós ainda nem tinham percebido. Nenhum de nós que foi orientando do Amaral Lapa saiu como a produção em série que muitas universidades pelo mundo mantêm. Todos nós éramos únicos. E isso é algo maravilhoso, é algo que eu sempre sonhei para os meus alunos. Adoraria voltar a lecionar, adoraria poder orientar alunos e fomentar indivíduos. Porque é isso que nós éramos para o professor Amaral Lapa. Nós não éramos X ou Y, cada um de nós tinha um nome, cada um de nós tinha um rosto e cada um de nós era um indivíduo, e é assim que éramos tratados. Nós não produzíamos extensões do trabalho do professor para que ele pudesse assinar os artigos junto ou coisas do tipo que a gente vê acontecendo nas universidades pelo mundo. Que é aquela coisa, a universidade é um lugar maravilhoso. A universidade abre a sua cabeça, ela é o local que conclui a sua formação e que, se você tiver disposição, ela tem um impacto indescritível na sua vida. Mas a universidade tem lá seus
rituais, tem lá suas burocracias e tem algumas coisas que a gente nunca concordou naquela época e não é agora que vai concordar. Isso significa que a universidade tem que ser jogada fora ou que tem que ser tratada como um antro de maconheiros comunistas? Não, porque ela não é isso. A universidade é um lugar de saber, de pesquisa, de conhecimento, de construção de indivíduos, de construção de seres humanos. E quando você tem um professor que abraça isso com carinho e dedicação, é a melhor experiência do mundo conviver com esses professores. E existem muitos. Não acredite na propaganda idiota do MEC, dos atuais ocupantes do MEC. Não acredite em textinho e nem videozinho de WhatsApp. Não acredite nas calúnias que a extrema-direita promove. A universidade é um lugar que vale a pena, a universidade é algo que vai mudar a sua vida se você estiver disposto a abraçar a universidade. E é algo que todos nós temos a obrigação de defender, mesmo que você nunca sequer tenha passado na porta de uma universidade. Um país só é soberano se ele tem soberania em relação ao seu conhecimento e ao processo de construção desse conhecimento. Não deixe que meia dúzia de mercenários que querem promover o ensino privado destruam a rede maravilhosa de universidades públicas que nós temos no Brasil. Eu imagino que se o professor Lapa ainda estivesse entre nós, aposentado, feliz da vida, curtindo os netos, ele ainda assim se engajaria para defender a universidade pública, porque ela foi uma das experiências mais maravilhosas da vida de todos nós que somos filhos dela. E esse é um vídeo que eu estou fazendo com o ano de 2019 se encerrando e com essas perspectivas tão sinistras para a educação, para a universidade e para a própria autoimagem dos professores. Nós vivemos uma campanha de ridículo, de agressões, de construção de uma imagem profundamente desagradável, destrutiva e mentirosa. Os professores são tratados como bandidos, e isso já vinha sendo feito aqui em São Paulo no âmbito estadual nos últimos 20 ou mais anos. Nenhum governador que nós tivemos recentemente teve um único momento de decência em relação à escola e em relação aos professores. Mas o que está acontecendo hoje é pior ainda. E eu creio que nós temos que celebrar os professores bons. Nós temos que celebrar os intelectuais, os produtores culturais, mas nós temos também que celebrar os professores maravilhosos que têm construído esse país sem nunca sequer levar o mínimo crédito. E é por isso que eu escolhi o professor Amaral Lapa para encerrar o ano de 2019, porque eu creio que todos nós ainda temos muito a aprender com a trajetória de vida dele. Eu quero contar algumas histórias sobre o professor, não apenas sobre esse jeitinho dele, sobre a maneira como ele nos orientava, mas também de como ele era uma pessoa extremamente simples e sem nenhuma pretensão, sem nenhuma afetação, sem nenhum cacuete intelectualoide, mesmo tendo sido orientando do Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, o professor era história viva. E ele sentava conosco para conversar no centro de memória, ou às vezes até no corredor, no IFISH, e contava histórias deliciosas. Ele contava anedotas sobre a cidade de Campinas, seus moradores, e contava histórias, por exemplo, o livro que eu mencionei,
Modos de Produção e Realidade Brasileira, que eu já falei dele aqui no meu canal e lá no blog, quando eu me referi ao Peter Eisenberg, porque é lá que está o texto maravilhoso sobre a mentalidade dos fazendeiros de café no Congresso Agrícola de 1878. E esse livro é resultado de um congresso que reunia vários historiadores com visões conflitantes sobre o rumo que deveria tomar o estudo dos modos de produção, o rumo que a historiografia brasileira deveria tomar. E eu não vou citar nomes, porque um ou outro ainda está vivo, outros não estão aqui para se defender, mas o professor contava que em um determinado momento houve uma briga homérica entre dois dos decanos de uma mesa de discussão que quase chegou às vias de fato, por conta de um detalhe sobre teoria e sobre como abordar aquele determinado detalhe. E era a coisa mais deliciosa ver o professor com aquele jeitinho virar e falar. E nesse momento eu bati a mão na mesa e falei, tá bom. Então, se não é possível que vocês conversem frente a frente, cada um me manda um texto e a gente faz um livro. E era assim que ele apresentava Modos de Produção e Realidade Brasileira, que é um livro muito pontual, muito datado, mas muito interessante de ler, inclusive porque esse texto do Peter Eisenberg, ele se conserva e se defende até hoje. E também o Ciro Flammarion Cardoso, o Novaes, se eu não me engano, está lá também. É um livro que eu ainda vou conseguir, ele está disponível em sebos, mas a maioria dos exemplares que eu vi não está numa condição muito boa, porque ele é antigo e era brochura. Então eu quero comprar esse livro presencialmente, eu quero chegar num sebo e encontrar esse livro, folhear e ver que esteja do jeito que eu quero. E eu ainda vou colocar na minha estante e poder contar essa história para outras gerações. Mas eram essas histórias, era essa maneira de lidar com a teoria, com essa familiaridade, com esse carinho que levava, por exemplo, na Unicamp poucos professores recomendavam José Honório Rodrigues. E José Honório Rodrigues na USP, depois quando eu fiz o doutorado e o mestrado, era uma referência de formação. Mas aí a gente tinha as diferenças teóricas. E eu só fui ler José Honório Rodrigues bem depois, até por influência do Chico Palma, que era um amigo que o professor Lapa e eu tínhamos em comum, um historiador do processo ferroviário. E esses autores que muitas vezes a historiografia moderna considera tão datados e tão sem interesse diante de discussões maiores, o professor recuperava para nós e ele dava dicas. Por exemplo, hoje que tanta idiotice, tanto dejeto sai da boca das pessoas sobre método, pessoas que não são da nossa área e que vão para a internet defender, por exemplo, que a década termina agora no fim desse ano, sendo que o tempo não se conta assim, pessoas que defendem o nazismo de esquerda, a terra plana e todas essas bobagens. Existem autores que são autores de formação, autores que você precisa ler para ter esses detalhes, para saber por que a numismática é uma ciência auxiliar da história, como é que os ciclos econômicos foram idealizados, qual é a história da teoria, qual é a história da historiografia. E o José Honório Rodrigues escrevia isso. E se não fosse o professor Lapa e o Chico Palma, eu nunca teria lido, porque era um autor que já se encontrava datado. Uma das maiores lições de vida que eu tive com o professor Lapa, entre todas as lições do ponto de vista da docência e da pesquisa, é exatamente ter a humildade de pegar autores que todo mundo diz para você,
Isso já foi superado, isso não tem importância. Agora, esse aqui é o autor, né? Eu vejo isso acontecendo aqui no canal. As pessoas me pedem para falar de autores que são de ontem. E eu não tenho... O autor de ontem só vai ser impactante mesmo. A gente só vai saber se ele tinha essa importância toda daqui uma década ou mais. Eu gosto de me concentrar em autores que já mostraram a que vieram. E não sabe, em gente que é a moda do momento. E o José Honório Rodrigues foi um autor assim, que eu descobri através do professor Lapa e que eu gostei muito. O professor também incentivava demais a história regional e fazia com que nós tivéssemos contato com pessoas das PUCs, com pessoas e pesquisadores dos museus aqui da região. O professor promovia essa convivência entre a área de museologia, de arqueologia, de história regional, de pesquisa documental. O Centro de Memória vivia cheio e sempre com eventos que reuniam as pessoas mais variadas. Então nós tínhamos uma vivência eclética. E para mim, quando eu digo que um historiador é eclético, eu não quero dizer que ele é daquele tipo deslumbrado, que toda hora está trazendo alguma coisa diferente e não se fixa em nada. Não. O professor Lapa tinha o seu estilo, tinha a sua verve, tinha a sua rotina de pesquisa extremamente minuciosa que passava para a gente quando a gente ia auxiliar em uma pesquisa. Mas ao mesmo tempo ele estava sempre pronto para ler o que aparecesse. Ele não tinha preconceitos. Nesse sentido ele era eclético, porque ele se dedicava à leitura para além do óbvio, para além da sua linha teórica, para além da própria área de história. Era alguém com quem eu podia conversar sobre literatura, era alguém que de vez em quando surpreendia por ter uma referência musical que era da nossa geração e não da dele, e aí eu percebia que ele se comunicava, que ele tinha filhos da nossa idade ou pouca coisa mais velhos, e que ele estava sempre pronto a aprender com quem quer que fosse. No momento em que o Brasil vive essa revivescência dessa classe média com ranço escravagista, eu posso lembrar do professor Lapa conversando com o jardineiro, com o pessoal da cantina, e conversando como conversava conosco ou como conversava quando vinha uma autoridade. Essa simplicidade, essa personalidade maravilhosa, talhada acho que desde o início para ser professor, que eu adoraria que vocês todos tivessem conhecido, porque hoje ele só vive no nosso testemunho e nos livros que ele escreveu. Existem algumas imagens dele no YouTube, no canal do Centro de Memória, mas nem de longe fazem justiça ao que era conversar com ele. Então, esse programa, todo caótico, porque a minha câmera já deu tilt, eu tive que reiniciar o vídeo, eu tive que limpar a memória do computador para conseguir filmar mais e tá meio esquisito aqui, mas esse vídeo caótico é um vídeo repleto de carinho, de admiração, de saudade, de nostalgia, de como eu adoraria que o professor me visse agora e falasse: que bom que você está fazendo. Valeu a pena investir em você. Esse é o vídeo que encerra 2019. Que o ano que vem nós tenhamos
menos sofrimento e mais alegria. Que essa geração linda que está se formando agora e entrando na pós, nas federais e nas estaduais, possa levar à frente um projeto de Brasil que seja muito melhor que o que hoje nos é imposto, que a historiografia brasileira não definhe nas mãos dos que estrangulam a pesquisa. Que todos nós possamos honrar a memória dos nossos mestres e continuar seu trabalho, mesmo que isso nos custe o tanto que custa. Então, um feliz ano novo para vocês e a gente se vê novamente no ano que vem aqui no canal. Vida longa e próspera, que a gente vai precisar.